Eles não só ignoraram os conselhos do Dr. Now, irritaram os fãs, desrespeitaram quem tentava ajudar e ainda se faziam de vítimas. Esses são os pacientes mais odiados da história de Quilos Mortais. E hoje você vai entender exatamente por quê. Alguns fizeram um escândalo, outros manipularam familiares. Teve até quem sabotou o próprio tratamento e culpou todo mundo, menos a si mesmo. Mas no final, quem você acha que foi o pior? Assista até o fim e comenta aí embaixo, que a gente quer saber a sua opinião. E olha só, se você curte o conteúdo aqui do canal, use o cupom DOPRADO na Growth. Além de garantir seu desconto nos melhores suplementos do mercado, você ainda ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora, se você achava que já tinha visto de tudo, respire fundo, porque Charles da 12ª temporada vai te tirar do sério. Logo nos primeiros minutos do episódio, ele se descreve como um prisioneiro do próprio corpo e diz que sente que tá cada vez mais perto de nunca mais sair da cama. É assustador acordar, porque a cada manhã a situação fica mais difícil. Eu sinto que eu tô preso. Posso até levantar e sair da cama, mas eu fico sem ar quando eu vou até o banheiro. Enfim, pesando mais de 300 quilos e com um IMC acima de 100, ele até parece que quer ajuda. Mas logo você percebe que o discurso não bate com as atitudes. Charles depende da cuidadora para tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, desde pegar o controle remoto até limpá-lo no banheiro. Mas curiosamente, para devorar um café da manhã com 5 ovos, queijo, biscoitos e 7 salsichas, ele tem energia. E aí vem a cereja do bolo. O cara simplesmente ignora todas as recomendações do Dr. Now. Não vai à clínica, não atende os telefonemas, diz que vai começar a dieta semana que vem. E quando aparece, diz que quis fazer uma surpresa. Surpresa? Só se for para a pressão do médico subir. Oi, Dr. Now, tudo bem? Eu vim para Houston surpreender o senhor. Por que achou que fazer isso agora seria uma boa ideia? Eu não sei. Quando o Dr. Now confronta ele, Charles faz o que muitos desses pacientes fazem quando a verdade bate na cara. Desliga as câmeras, sai andando e finge que é vítima. Se tem um paciente que abusou da paciência do público, esse é o Charles. Porque não foi só preguiça. Foi autossabotagem ativa, zero comprometimento e ainda aquela pitada de drama que transforma tudo num teatro constrangedor. Você tem um cuidador e recebe um benefício assistencial. Não trabalha, não tem responsabilidades. De qual vida melhor você está falando? Eu quero melhorar, mas não é porque eu sou gordo que eu tenho que ficar aqui sendo humilhado. E o pior, ele teve chances, teve apoio, mas preferiu o conforto do hambúrguer do que a mudança de vida. Resultado, entrou para a lista dos pacientes que mais irritaram os fãs do programa. Um caso clássico de quem não quer sempre arruma uma desculpa. Quem não se lembra do lendário Steven Assange? Ele com certeza tinha que estar nessa lista de participantes mais insuportáveis e polêmicos que já passaram por Quilos Mortais. No episódio, ele apareceu ao lado do irmão Justin, mas se engana quem acha que havia alguma irmandade entre eles. Steven se mostrou abusivo e manipulador, não só com o próprio irmão, mas com todos à sua volta. Desde o início, Steven tentava fingir que estava seguindo os conselhos do Dr. Now, mas a realidade era bem diferente. Em vez de se esforçar para mudar, ele continuava comendo besteiras e sabotando o próprio progresso. Seu truque era manipular e intimidar quem estivesse ao seu redor, especialmente o seu pai, que nunca conseguia dizer não para ele. Quando algo não saía como ele imaginava, ele fazia birra, drama e no fim sempre conseguia o que queria. Eu preciso Oi, de doutor, ele quer ajuda. hidromorfona. Ele parece maior do que nunca e voltou a arrancar os cabelos. Ele chora e mente tantas vezes que nunca se sabe o que está acontecendo de verdade com Steven. Se isso já não fosse o bastante, Steven ainda tinha um vício em analgésicos. A situação ficou ainda mais bizarra quando ele chegou a roubar os remédios do próprio irmão, que precisava deles após uma cirurgia. A situação foi tão extrema que os espectadores ficaram indignados ao ver o pai deles sempre cedendo aos caprichos de Steven, enquanto Justin sofria as consequências dessa dinâmica destrutiva. Para muitos, o comportamento de Steven era fruto de uma criação permissiva demais, onde ele sempre conseguiu o que queria sem enfrentar qualquer tipo de consequência. Sua passagem meteórica por Quilos Mortais virou um verdadeiro show de horrores, deixando claro como a falta de controle e o vício podem transformar qualquer situação em um caos total.
Steven é lembrado como um dos participantes mais mimados do programa, não só pela sua falta de comprometimento com a saúde, mas também pela manipulação constante das pessoas ao seu redor, que acabavam atendendo a todos os seus caprichos. Se você é fã de Quilos Mortais, com certeza já ouviu falar da Maja, e não pelos melhores motivos. Apesar de sua história ser cheia de altos e baixos, o que ficou marcado para muitos foi seu jeito considerado insuportável e mimado. Tudo começou quando Maja e Christian viajaram para Houston para começar o tratamento com o Dr. Now. Antes mesmo de embarcar, Maja já demonstrava sua preocupação, mas Christian não parecia muito interessado. Em vez de dar apoio, ele soltava respostas debochadas, o que irritava ainda mais a paciente. A relação dela com Christian foi outra fonte de estresse. Enquanto tentava lidar com o peso e a mudança de vida, Christian se mostrava indiferente e quase sempre desinteressado. Outro episódio que chamou a atenção foi quando Maja ficou presa dentro de um carro alugado e começou a chorar, pedindo ajuda. Muitos viram isso como uma forma de chamar a atenção, ainda mais porque a situação não parecia tão desesperadora. Consegue entrar? Ai, Christian, droga, não, eu não consigo levantar. Tá bom. Me ajuda, por favor. Não, droga, me solta. Tá bom. Porque isso foi muito difícil e embaraçoso. Enquanto ela tentava chamar atenção, Christian continuava indiferente, mais preocupado com o celular do que com a namorada. Esse comportamento dele alimentou ainda mais a impressão de que Maja estava sendo uma pessoa mimada. Mesmo após perder 42 quilos e ser aprovada para a cirurgia bariátrica, o namorado não mostrava nem um pouco entusiasmo, ainda mais ao saber que precisariam se mudar para Houston. Além disso, Maja vivia conflitos com a mãe. Apesar do vínculo forte, as duas brigavam frequentemente. Um momento marcante foi quando a mãe decidiu ir embora mais cedo de uma despedida, deixando Maja se sentindo abandonada e provocando mais uma discussão dramática. O estresse afetou o progresso de Maja, e ela voltou a comer sem parar. Isso resultou no cancelamento da cirurgia pelo Dr. Now, que percebeu que os maus hábitos estavam de volta. O médico também confrontou Christian sobre sua falta de apoio, mas ele preferiu o silêncio. A tensão entre o casal chegou ao limite quando Christian decidiu ir embora de vez, deixando Maja sozinha e desolada. Isso é sua culpa. Você não perdeu muito peso. É, por causa do estresse que você me faz passar. Eu odeio você. Te odeio muito por fazer isso comigo, Christian. Tá me custando minha cirurgia bariátrica e tá arruinando tudo. No fim, Maja dividiu opiniões. Uns acreditam que ela precisava de mais suporte, enquanto outros a veem como alguém que fazia drama e colocava a culpa nos outros. De uma forma ou de outra, sua passagem por Quilos Mortais foi memorável e cheia de polêmica. Ela entrou na 6ª temporada pesando 302 quilos, trazendo com ela uma história de vida marcada por traumas pesados, como abuso na infância, 2 abortos e uma infecção grave na perna. Com tudo isso, seria de se esperar que sua jornada fosse de superação, mas o que vimos foi um show de confusão e resistência. Desde o começo, Sinead deixou claro que não estava disposta a ouvir ninguém, muito menos o Dr. Now, que só queria ajudar. Ela discutia, fazia cara feia e, pior ainda, começou a ganhar peso ao invés de perder. Isso chamou a atenção do público, que logo percebeu que a situação só ia piorar. O ponto mais bizarro foi quando, enquanto estava internada para perder peso, o marido dela foi pego no flagra levando pizzas e hambúrgueres direto para o quarto do hospital. Ou seja, enquanto todo mundo estava focado no emagrecimento, Sinead estava tendo uma verdadeira festinha de junk food no hospital e dando a mínima para o processo de perda de peso. Sinead, você precisa parar de mentir agora. Tudo bem, Sinead? Não mentiria sobre uma coisa dessas. Isso tudo tá começando a me irritar. Pra emagrecer. Nós irritamos você? Você sabe que não está fazendo o que devia. Mas por algum motivo acha que se continuar mentindo, esses problemas vão desaparecer magicamente e você vai emagrecer. Depois de fazer pouco caso e resistir, o Dr. Now finalmente percebeu que Sinead não estava disposta a mudar e decidiu expulsá-la do programa. E, para completar, ela ainda afirmava que sua perda de peso dependia de um plano divino entre ela e Deus, como se a cirurgia só acontecesse se Deus quisesse. Olha, posso fazer uma pergunta? Acredita em Deus? Tá bom. Eu perguntei, acredita em Deus? Ensina, está Olha, entendendo? eu acredito em Deus.
E acredito que Deus vai me levar para onde Ele quer que eu vá. Essa desculpa só mostrou o quanto Chiney foi uma paciente extremamente mimada e acreditava que as coisas aconteciam no tempo dela, sem esforço real da sua parte. No final das contas, Chiney foi uma das participantes mais insuportáveis e difíceis de lidar no programa. Ela mostrou ser alguém com muita resistência em mudar e com pouco comprometimento com o progresso, o que gerou muita frustração tanto do Dr. Now quanto dos fãs do programa. O fato é que sua história ficou marcada como um exemplo de que, sem disposição para abrir mão das suas próprias vontades, nem o melhor dos médicos podem fazer milagres. Quando a gente pensa nos participantes mais insuportáveis de Quilos Mortais, alguns casos realmente chamam a atenção pela falta de esforço e pelo drama que rolou durante o programa. Um dos exemplos mais claros disso é de James King. Ele entrou no programa pesando quase meia tonelada, e com isso sua vida estava totalmente dominada pela obesidade. James mal conseguia se mexer e dependia da família para praticamente tudo. Inclusive, ele fez sua filha abandonar a escola para cuidar dele. E pior, seu pai até refinanciou a própria casa para conseguir pagar o transporte que o levaria até o hospital. Mas, mesmo com toda essa ajuda, James não parecia nem um pouco comprometido com a perda de peso. Ele não estava conseguindo perder o peso esperado, o que começou a deixar o Dr. Now bem decepcionado. Apesar de ser internado e tentar seguir a dieta corretamente no hospital, o problema estava em casa. Sua namorada Lisa estava sempre dando um jeitinho para levar comida escondida para ele, basicamente sabotando todo o esforço que ele fazia. Com isso, o Dr. Now, cansado dessa zorra toda, chegou a denunciar Lisa para os serviços de proteção. No final das contas, James acabou desistindo do programa e, infelizmente, não conseguiu mudar sua vida. Ele faleceu em abril de 2020 aos 39 anos. A decepcionante história de James é um lembrete de como a falta de disciplina e uma mentalidade mimada podem fazer até as melhores oportunidades de mudança desaparecerem. Lisa Fleming é sem dúvida um dos nomes mais lembrados de Quilos Mortais, e por razões bem controversas. Na sexta temporada, ela ficou bem conhecida por ser extremamente teimosa, complicada e para muitos uma das pacientes mais mimadas do programa. E olha que dá para entender o porquê. A vida de Lisa foi marcada por traumas pesados. Na adolescência, ela presenciou o assassinato do próprio irmão bem na sua frente. Desde então, a comida virou uma espécie de refúgio, mas também um problema gigantesco. O resultado foi uma relação totalmente sem controle quando o assunto era comida. E claro, muitos conflitos no dia a dia. Lisa não só resistia às orientações do Dr. Now, mas também parecia sempre dar um jeitinho de sabotar qualquer chance de mudança. A minha mãe disse que a culpa era minha. E quando eu ouvi a minha mãe falando isso, o meu coração se partiu em 1000 pedaços. A situação dela era grave, mas o comportamento às vezes parecia pior ainda. Quem assistiu ao episódio, com certeza lembra da cena em que a filha dela encontrou larvas nas dobras da pele da mãe. Foi tão pesado quanto parece, mas, mesmo assim, Lisa continuava insistindo nos velhos hábitos. E um exemplo dessa falta de noção foi quando os paramédicos estavam lá para levá-la para Houston. Ela estava lá de boa, deitada, com uma tigela cheia de cereais. E não para por aí. Lisa chegou até a fazer uns favores com o namorado em troca de comida. E acho que nem precisa dizer que favores eram esses, né? Bem, a paciente era tão dramática que, quando percebeu que o Dr. Now já não dava mais bola para suas reclamações, ela chegou ao ponto de ameaçar tirar a própria vida. Só que, no fim das contas, nada disso ajudou. Por causa do comportamento dela e da falta de esforço para realmente mudar, Lisa não conseguiu aprovação para a cirurgia de perda de peso. A história dela ficou marcada não só pelos traumas, mas também pelo jeito difícil de lidar com a situação, deixando o público dividido entre sentir compaixão ou se irritar de vez. Mas e aí? Na sua opinião, qual desses pacientes foi o mais insuportável de todos? Teve algum que você acha que merecia uma segunda chance? Ou todos passaram dos limites? Comenta aqui embaixo. A gente quer saber quem mais te tirou do sério em Quilos Mortais. Se gostou e ficou até aqui, deixe "eu fiquei", só para eu saber.